tuas mãos me tocar, a tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Assim, Jesus subiu em um barco, atravessando o lago de volta para a cidade em que ele morava. Chegando lá, as pessoas levaram até ele um paralítico que estava em uma esteira. Quando Jesus viu como eles confiavam nele, disse para o paralítico: "Meu amigo, alegre-se, os seus pecados estão perdoados." Naquele momento, alguns educadores religiosos disseram uns para os outros: "Ele está dizendo blasfêmias." Mas Jesus sabia o que eles pensavam. Ele perguntou: "Por que vocês abrigam esses maus pensamentos em sua mente? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para convencê-los de que eu, o Filho do Homem, tenho autoridade para perdoar pecados, digo ao paralítico: levante-se, pegue a sua esteira e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. A multidão ficou assustada ao ver o que havia acontecido. Então, eles louvaram a Deus por ter dado aos seres humanos esse poder. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no lugar em que cobrava impostos. Jesus lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus comia na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e sentaram-se à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, eles perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Quando Jesus ouviu a pergunta, respondeu: "As pessoas que estão bem não precisam de um médico, mas os doentes precisam. Vão e tentem entender o que isso significa. Eu quero compaixão, e não sacrifício, pois eu não vim chamar quem faz o que é certo. Eu vim chamar os pecadores." Depois, os discípulos de João vieram e perguntaram: "Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não? Os convidados de um casamento ficam tristes enquanto o noivo está com eles?" Jesus respondeu: "Mas chegará o momento em que o noivo se afastará de perto deles, e, então, eles irão jejuar. Ninguém coloca um retalho de pano novo em uma roupa velha, caso contrário, o retalho encolheria e aumentaria o rasgo da roupa. Ninguém também coloca vinho novo em odres velhos, porque senão, os odres arrebentariam, derramariam o vinho e ficariam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é colocado em odres novos e, assim, os dois não estragam." Enquanto Jesus falava isso, um dos chefes se aproximou e se curvou diante dele. Ele disse para Jesus: "Minha filha acabou de morrer, mas se você vier e colocar a mão sobre ela, eu sei que ela viverá novamente." Jesus e seus discípulos foram com ele. Naquele momento, uma mulher, que tinha uma hemorragia que já durava 12 anos, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Ela pensou: "Se eu conseguir apenas tocar na sua roupa, ficarei curada." Jesus se virou e viu a mulher. "Fique feliz, por ter acreditado em mim, você foi curada", ele lhe disse. E, assim, a mulher foi curada. Jesus chegou na casa do chefe. Ele viu os flautistas e as pessoas que choravam, numa grande confusão. Ele lhes disse: "Por favor, saiam. A menina não está morta. Ela está apenas dormindo." Mas eles riram e zombaram dele. Assim que a multidão saiu, ele se aproximou da menina e pegou a sua mão, e ela se levantou. A notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Filho de Davi, por favor, tenha pena de nós." Quando Jesus chegou na casa em que estava recebendo abrigo, os cegos se aproximaram. Jesus lhes perguntou: "Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então, Jesus tocou os olhos deles e disse: "Porque vocês creem em mim, assim acontecerá." E eles conseguiram enxergar novamente. Naquele momento Jesus os avisou: "Não contem isso para ninguém." Mas eles saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus em todos os lugares. Quando Jesus e os seus discípulos estavam indo embora, um homem mudo e possuído por um demônio foi levado até ele.
Assim que o demônio foi expulso, o homem começou a falar, e a multidão ficou maravilhada. As pessoas disseram: nunca antes aconteceu uma coisa como essa em Israel. Mas os fariseus responderam: ele expulsa os demônios, usando o poder do chefe dos demônios. Jesus viajou, visitando as cidades e vilas. Ele ensinava nas sinagogas, falando a respeito da boa notícia do reino, e curava todo tipo de enfermidade e doenças. Quando Jesus viu as multidões, ele ficou com muita pena daquelas pessoas, porque elas estavam desesperadas e abandonadas, como ovelhas sem um pastor. Ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas temos apenas alguns trabalhadores. Peçam ao dono da plantação que envie mais trabalhadores para fazer a colheita. Mateus capítulo 9. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.